Bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite, enfim. Hoje trago mais um pequeno vídeo, sempre com simplicidade e humildade. Hoje particularmente veio trazer, o tema é relacionamento amoroso, parte 2, né? Eu já fiz o primeiro com a minha companheira, Silvana, né? Está um pequeno vídeo, a gente relata sobre o início de um relacionamento, dentro do nosso pequeno ponto de vista, como se deve iniciar, né? Tá lá o vídeo, para quem tiver paciência, vocês assistem depois. Vou deixar até o link dele, nesse aqui, mas vamos lá. Hoje a pegada vai ser mais em casais que, vamos dizer assim, relacionamento amoroso em casais que já tem mais de 1 ano, 2, 5, 10, 12, enfim. O intuito do vídeo é orientar e ajudar, né? Na medida do possível e sempre com bom senso. Sou bem sincero, do meu jeito meio povão, sou muito bom em palavras, mas vou tentar fazer o meu melhor aqui. Sem babar o homem e sem babar a mulher, mas expor de uma forma humana e unitária para todos, né? Obviamente que cada casal sabe o que se passa, cada um sabe dos seus defeitos e virtudes, creio eu, né? Deve ser um jogo aberto entre todos, porém, cada um tem a sua interpretação e seu modo de ver, né? Obviamente que eu não estou aqui expondo verdade absoluta na vida de ninguém, cada um faz dessa vida o que quiser, mas o intuito aqui é ajudar. Vamos lá. Então, vamos começar assim. Relacionamento amoroso em casais, independente se faz 5 anos, 10 ou 12 ou 20, vamos lá. Qual é a estrutura de um relacionamento de um casal? Em pleno 2026, qual é a base, qual é a estrutura, né? Enfim, eu vejo assim, em primeiro lugar o respeito, o segundo a sinceridade e a ternura como terceiro. Mas vamos lá, respeito, ternura, afabilidade, convívio mútuo, recíproco um com o outro, e isso é bacana em um relacionamento. Sabemos muito bem que existem certas coisas hoje em dia que é complicado nos casais, principalmente assim, as coisas que são sérias são levadas como brincadeiras e coisas banais, fúteis, é visto como algo legal, como algo, sabe, bacana no relacionamento, e isso é complicado. Por quê? Porque a gente vive num mundo muito visual, muito de aparência, e muitas das vezes cada ser humano, seja mulher ou homem, ou mulher com mulher, lésbica ou homossexual, um casal de homem com homem, enfim, independente de quem seja um indivíduo, opção, cada um tem suas qualidades, defeitos, dons e maledicências. Então vamos lá. Qual é a base disso? A interiorização de uma conversa, o respeito mútuo, a afabilidade, a sinceridade, a honestidade, a hombridade, a integridade de um para com o outro. Mas infelizmente falar dessas coisas, falar dessas virtudes, hoje em dia é visto como algo fraco, fútil, pouco fraco, sabe? Não tem força, não tem bope, não tem força para, vamos dizer assim, hoje em dia, porque as pessoas vivem de aparência, de conveniência e pretensão. Não todas, mas a grande maioria, infelizmente. Eu não sou psicólogo, eu não sou psicanalista, não tenho nenhuma formação, mas dentro das minhas possibilidades, eu já cheguei sim a conversar, tanto na época da escola, como em alguns convívios aqui em Queimados, Paraíba, em alguns casos eu cheguei sim a conversar de um jeito bacana, e às vezes tanto eu recebi muito mais críticas do que elogio, mas uma coisa é certa. Quando as pessoas querem ouvir o que querem, mas não o que precisa. É complicado, o que é necessário. Então vamos lá. Então, qual é o problema dos casais hoje em dia? A desconfiança e a falta de confiança. Obviamente que eu vou citar aqui os padrões dessas escadinhas que acontecem. Não como regra, mas como objetividade. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? Eu vou dar um exemplo sobre a interpretação e o discernimento. Eu vou dar um exemplo comigo. Eu faço esses meus vídeos aqui, esses meus pequenos vídeos me atrapalhados, né, para ajudar. Digamos que em um vídeo desse, eu vou com a minha companheira, Silvana, pra rua. E aí eu tô lá, tô andando, conversando com a minha companheira, falando: ó, Silvana, a vida em si é bela, mas os momentos às vezes a gente aperta, essa coisa assim, mas a gente junto, a gente vai batalhando, ela também me dá umas palavras bonitas, e a gente tromba com alguém, eu trombo entre aspas, com uma amiga, por exemplo, e ela vai dar um elogio falando sobre o vídeo, que ficou bacana, sei lá o que, ou a crítica, mas vamos para o elogio. Ela dá um elogio.
Obviamente que cada um tem sua expressão de falar, mas também a gente sabe quando a pessoa está ali com aquela firmeza, com aquela educação e quando está com outras intenções. Mas digamos que ela foi bacana. A minha companheira, ela tem que ter o discernimento, né? Ou seja, ela tem que ter a compreensão de ali foi só um elogio, foi falando do vídeo, e eu, como ali na história, eu sendo homem, em essência, eu tenho que entender ali como educação, podia ser um elogio, podia ser uma crítica. Se for elogio, eu não posso ficar me achando o tal, sabe, me achando um garanhão, tipo, isso é o mal que, entre aspas, na maioria da sociedade é visto como algo bacana. Infelizmente, a maioria dos caras, não estou criticando, é só uma análise, fala, porque homem é assim mesmo, sei lá o que, a gente tem que olhar, a gente tem que ver. Tem esse bagulho aí. E muitas das vezes tem certas mulheres que aceitam certas atitudes e depois não pode reclamar em uma situação mais difícil. Porque é isso que entra aí. Por quê? Porque não teve aquele início estruturado do relacionamento. Coisa que eu comentei no primeiro vídeo que eu fiz com a minha companheira, que eu vou deixar o link aqui. Então, tipo assim, no meu ver, eu tenho um ponto de vista sobre início de relacionamento muito complicado. No meu vídeo. Por quê? Porque o certo é você iniciar com seus defeitos, com seus erros. Não com as qualidades e virtudes, porque aí é que tá, por as pessoas viver de aparência, não todas, mas a maioria, acaba expressando ali só as partes boas e na hora do convívio aparece as ruins. Então você, não é que você vai conhecer a pessoa que você quer amar, quer se envolver e vai falar os seus defeitos sozinho, não é isso, mas você vai ser sincero, ó, isso aqui é meu jeito, eu sou meio impaciente, ou eu sou calmo, eu sou isso. Isso é uma estrutura básica, mas vamos lá, vamos começar agora. Qual é a parte assim, vamos dizer, que quebra qualquer relacionamento? Uma pessoa que já tá há 6 anos casada, 10, enfim, o que é que acontece? O relacionamento ele tem que ser um conjunto de zelo, de convívio, de ternura. Uma mão lavando a outra. É tipo quem colhe, quem planta. Então vamos lá. Vamos começar pelas virtudes, que hoje em dia é mal interpretado e visto como fraqueza. Vamos lá. Você pegar na mão do seu companheiro, ou do seu companheiro, vice-versa, você dá um simples toque de mão e chamar a pessoa para ver um pôr do sol, para ver as estrelas, isso não é romantismo. Desculpe. Isso não é romantismo. Isso é amor. Isso é paixão. Isso é zelo. É claro que tem a correria do dia a dia, às vezes a mulher está ali meio desanimada com alguma coisa familiar, não sei. O simples fato de o homem chegar, dar um abraço nela, dar um simples selinho ou um beijinho na bochecha, apoiar a pessoa, falar ali, ó, eu tô aqui porque daí vier. Isso é fazer amor. Ou o homem tá estressado do seu jeito lá, entre aspas, cada um com sua personalidade, e aí a mulher chegar, pegar na mão dele, tocar no ombro, olhar nos olhos, que às vezes um olhar é confortador, fala mais do que 1000 palavras. Então isso também é fazer amor. Tem uma conversa sobre os planos, sobre o futuro, né? Um conhecendo os defeitos um do outro, as qualidades, os pontos positivos, os potenciais, os mais pontos fracos. Então, tudo isso é uma coisa diária. Relacionamento é um zelo diário, entendeu? Então, tipo assim, não é algo, vamos falar, só cuida ali, só tem momentos naquela parte ali, não. Porque esse é o ponto-chave. Agora, os casais, infelizmente, existe aquele ditado popular, que eu não gosto muito de usar ele, mas infelizmente sou obrigado, né? Nesse contexto aqui, é que tem pessoas que realmente esse ditado se encaixa, onde tudo no começo é flores, depois vem o espinho, tudo enfria, mas não enfria porque um ou outro começou a deixar de cuidar e de zelar. Porque relacionamento é algo contínuo, você tá ali, não é necessariamente, sabe, você só ter aqueles momentos, porque é isso a falha dos grandes casais hoje em dia, a maioria, que é aquele velho ditado, só tá feliz se estiver numa festa, só sente prazer em cima da cama. É triste, é muito pobre, é um instinto animalesco da sociedade, né? Então, quando um casal ele não tem estrutura, independente do conceito, da condição financeira, da estabilidade social, independente do seu convívio, ele só vai sentir prazer nas horas H. Então você não vai ver amor ali, você vai ver um instinto animalizado, onde o que vale mais é o beijo eufórico, é o gemido, é o grito, é os arranhões, é os prazeres sensoriais da carne do sexo ali, mas tirou aquele momento de euforia, pronto, acabou. É dois estranhos dentro de casa. Um querendo mandar mais que o outro em relação ao filho, ou à criação, ou o jeito de se vestir, ou o jeito de se andar, a forma da pessoa viver a vida. Então, não tem aquela estrutura. Desculpe, então, infelizmente, acontece isso.
Então, voltando um pouquinho ao que eu estava dizendo, o conforto, um casal bem estruturado é aquele que tem aquela conversa, mas tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso, porque é o que eu digo, vai depender muito do casal. Digamos que o casal vão para uma festa, ou está na casa dos seus familiares, ou vão para a escola, ou vão para o trabalho. O homem e a mulher eles têm que ter a sua postura ali, né? Obviamente que ser simpático, educado é uma coisa, mas às vezes a gente fica, por conta da nossa vaidade, infelizmente, a gente fica com a asinha mais para um lado, mais para o outro, por certos elogios, por certas palavras, e isso acaba às vezes abalando um pouco o convívio, que de fato não tem as coisas, virtudes que é visto hoje como fraca, que não deveria. Hoje em dia, as pessoas chegar perto de uma pessoa que ama, olhar nos olhos, pegar na mão firme, com ternura, dizer eu te amo, estou aqui para cuidar e vier, muitas das vezes é visto como algo fraco, infelizmente, por falta de sensibilidade das pessoas. Agora, as pessoas acham bonito, acham forte, é o cara chegar e toma um celular do ano, olha, eu comprei para você porque eu te amo. Infelizmente é isso. Não tá faltando sensibilidade, tá faltando simplicidade e humildade nos casais, a maioria. Não é obrigado você, o homem, não é, entre aspas, não é ser romântico, isso é ser simpático, é ser ter afabilidade pela sua companheira. Uma simples flor do seu quintal, pega, dá para ela ali, fala alguma coisa legal, uma coisa que estimula a união dos dois. Não é obrigado comprar um buquê, em tal coisa, chegar, sabe? Não é isso. Obviamente que tem seus momentos, em certas ocasiões, vamos dizer assim, mas não espere a outra pessoa pedir. A atitude tem que ser recíproca em um casal, né? Porque se tem isso, quando o casal tem, de fato, um afeto, uma afabilidade, tudo vai se envolvendo, mesmo que em alguns momentos, com uma vida de alto e baixo, vai ter ali, mas ambos estão juntos, tá ali junto, tá um, sabe, apoiando o outro. E aí vai ter aquela conversa amigável, vai ter aquela boa educação com os filhos, a resiliência. Isso não é besteira, isso é discernimento, isso é bom senso, isso é caráter. Então tudo vai fluir. E nos momentos sensoriais dos prazeres da carne, no animalesco ou não, você não vai mais ficar com aquela euforia. Você sente uma reciprocidade com a pessoa afetuosa, a paixão, aquela paixão ardente, envolvente, onde os lábios tocam o lábio do outro. Você, num beijo, você sente aquele calor verdadeiramente da paixão, um toque suave no ombro, um cheiro assim no pescoço, algo, e assim vai se envolvendo e vai tendo aquele momento ali de prazer. Além das atitudes, das posições, se vai ter as preliminares ou não, não interessa, mas tem aquele convívio, você vive, o homem, ele tem os instintos e a mulher tem seus instintos, então o homem goza, a mulher tem o orgasmo em vida, no convívio, não é em cima de uma cama, que muito se interpreta assim. E o que é que acontece? Vendo nessa parte aí, eu acho que eu digo os dois balanços aqui, mais ou menos assim, mais atrapalhado, mas o que acontece? A maioria dos casais só demonstra afeto, entre aspas, no externo, para fora, estampado para os outros, não para si. E isso é um erro. Muitas das vezes vai para uma festa, ou está na casa de um familiar, aí abraça a companheira, ou a companheira abraça o companheiro, dá um beijinho, um selinho, uma bochecha, alguma coisa, demonstra isso. Mas em casa não tem esse afeto. O erro é esse. Infelizmente, não estou falando aqui só o fato de ser ternura, ter pegajoso, não. Ali mostra o que? A falta de discernimento no casal, que pensa que é bobagem, mas isso vai destruindo o casal. E aí é que entra o quê? A personalidade de cada um. Cada um tem seus defeitos e virtudes. Nada é perfeito, mas junto as coisas podem fluir. Agora, vou comentar um caso aqui, e isso aconteceu muitas vezes e acontece no dia de hoje. Eu não estou aqui babando nenhum homem nem a mulher, mas às vezes nem criticando, mas a tendência de acontecer certas coisas erradas é grande. Vamos dizer assim, a gente sabe que existe traição, de fato. Agora existem vários níveis de traição, seja do homem ou da mulher, existem vários níveis. Tem a traição do pensamento, que é aquela que a pessoa está andando, de fato, ou uma pessoa, se é mais atraente ou não, independente do que seja, tem esse do pensamento, tem a entre aspas, das redes sociais, ou da conversa pessoalmente. Então lembra que eu falei de festa, escola, trabalho, a mulher, o homem tem que manter sua postura ali digna como ser humano. Então o que é que acontece? Muitas das vezes eu não estou apoiando, mas também não estou criticando. Estou dando só explanação para deixar livre aí. Por que trair?
Por que acontece essa traição maldita entre os casais e acaba destruindo uma família? Por conta disso. Às vezes, ou é a carência de um, ou é soberba de outro. Então, tipo assim, tem que saber administrar isso aí. Muitas das vezes, a gente tem um instinto, é normal. Eu tenho que ser sincero. Não estou falando que é o instinto de trair, não é isso. Estou falando instinto de olhar, porque a gente é visual, de achar uma pessoa mais bonita, outra mais ou menos, normal. Enfim, não estou falando que detalhe de corpo de homem e mulher, não é isso. Estou falando assim, o instinto é normal. Agora, cometer o erro é burrice. Então, com todo respeito às mulheres, aos homens, enfim, que existem casais que, às vezes, um ou outro comete os deslizes, ou ia deslizar, ou cometeu erro, não, independente do nível, lembra que eu falei que tem vários níveis de traição, e às vezes acaba um relacionamento por conta de bobagem. Agora, tem que ser analisado. A pessoa que você está ali já faz 5 anos, 10, 20, ela não te apoiou, ou ele te apoiou, ou tem aquela força, quando você mais precisou, a pessoa estava ali junto, mostrou apoio, mostrou dedicação. Então isso tem que ser considerado em conta. E a pessoa que fez tudo pelo outro não pode se sentir superior ou pode mandar, não é isso. É um conjunto de reciprocidade, de sintonia. Então olha só, muitas das vezes os casais, alguns se separam por falta de conversas, por falta de entrosamento, vamos dizer assim, e a maioria das vezes, não que eu queira puxar para esse assunto, mas na maioria das vezes sempre acontece por conta dos prazeres sensoriais, porque é natural um casal, no meu ponto de vista, é claro, cada um aí tem uma interpretação, uns vão narrar com brincadeira, outros vão narrar sério, porque se doer, haverá dor em quem doer, mas tem muitos casais, é o seguinte, que só vivem com instinto animalesco na cabeça, só pensam em sexo 24 horas por dia, tirando isso, tá negado. E a gente vive um tabu, sexualmente falando, muito estranho no meu ponto de vista, que é o seguinte, isso aí eu creio que já deve ter acontecido com alguns casais por aí afora. A mulher recusar, passou uma semana sem se envolver com a pessoa. E aí, se o homem for recusado, 3 dias, 4, enfim, é visto como, entre aspas, normal. Mesmo assim vai depender da categoria do casal e do convívio, mas é visto como algo normal. Agora, se o homem recusar a mulher, entre aspas, não está ali no momento, não está aberto, não está, já passa 1000 coisas pela cabeça da mulher. E aí não pode, porque a gente tem que ter o quê? O bom senso e a autorreflexão. Agora, digamos que a sua companheira ou o seu companheiro cometeu um deslize. E aí? Aí você vai estudar qual foi o nível do erro, qual foi o nível da traição. Foi o gravíssimo, não? Enfim, aí é claro que vai ter a necessidade de ambos conversarem. E se, entre aspas, seja mulher ou homem, se você errou ou ia errar, independente do nível, como eu já falei, de vários níveis, você expressa, se você ama, faça de tudo para não perder as pessoas, porque existe aquele ditado, só dá valor quando perde. E aí não, aí o negócio pender, aí a gente vê o sol nascer quadrado. Por quê? Porque vai entrar ali o sentimento, emoção, carência, euforia, tristeza, solidão, depressão e os cambal. Isso eu estou falando tudo isso sem falar de termo energético, porque não é no momento para isso, mas pode ter certas coisas aí, mas vamos lá. O que eu estou querendo dizer? Que se acontecer, um exemplo, independente do nível, se o companheiro ou a companheira, se tiver uma conversa ali, sincera, tudo ou nada, não é esse de papinho de eu errei, mas eu vou ajeitar, não vou cometer mais isso, não, isso é frescura, isso é couro de minhoca, pega ele para trás, frescura. Então você fala o quê? Você tem que ser sincero, é o seguinte, qualquer outro deslize agora, é tudo, acabou, cada um por seu lado. Mas se realmente você, ou ele ou ela, se realmente se ama, lutem um pelo outro. Agora, temos que ver, não é que a pessoa que foi ferida, que é obrigada a perdoar, não, tem que ter esse bom senso aí, isso seja quem for. O que eu estou dizendo é o seguinte, o perdão, ou a desculpa, ou a relevância, vamos dizer assim, só é necessário quando se tem ali a conversa e uma concordância entre os dois, entendeu? Não é usar certas coisas como desculpa, porque aquilo, porque o outro, nem usar pretexto, porque eu já conheci aqui em Queimados Paraíba, não vou falar não por respeito, mas já aconteceu sim de a pessoa dizer assim, eu não vou deixar o meu companheiro porque eu tenho meu filho, ou vice-versa, não, é porque a gente tem uma filhinha de 4 anos, ela está na academia, rolou isso, mas eu vou deixar para lá. Eu respeito, mas tem que ter uma conversa, tem que ter um bom senso ali, senão fica um ou outro, sabe, cometendo os delitos em tempo em tempo, e se caso houver uma desculpa, ou perdão, concordância, tem que se ligar que a vida, uma hora ou outra, vai testar. O destino, na hora, é traiçoeiro, tem hora que ele é meio bugado. E aí,
Por qualquer ventania na vida, um ou outro vai ficar jogando aí na cara do outro. Ah, porque se lembra daquele tempo que ocorreu isso, então sempre vai ter isso. Por quê? Falta das conversas e da reciprocidade que eu estava falando antes, que é vista hoje em dia como fraqueza e não é, gente. Eu não sei porque as pessoas veem engraçado, a pessoa acha bonito, farrar, beber, sei lá o que e tal, mas uma simples conversa, uma simples, sabe, expor assim, um ou outro, os limites ou não, as pessoas acham que não pode, é estranho. Por quê? Porque tem que viver da aparência, tem que ser rebanho de gado, fazer o que os outros fazem. É isso que quebra qualquer relacionamento. Então lembra o que eu disse? Ambos, tanto o lado, vamos dizer assim, entre aspas, negativo como positivo, tem a mesma conjunção, entendeu? Não é o fato de você viver eufórico com o seu companheiro ou com a sua companheira. É o fato do amor recíproco, da paixão verdadeira. Não é aquele beijo eufórico, quase faturando fogo. Não, é aquele beijo, não é ter que ser suave, mas onde você sente os lábios do outro. É aquele toque que não é para ser aquele arranhão de animais, gemendo e grito, não. É aquele sensualidade que envolve ali a troca de energia, seja nos prazeres sensoriais do sexo, ou seja, vendo até um pôr do sol, conversando sobre a vida, né? Então é bom conversar isso. Então é engraçado, se você perceber, a maioria dos casais acabam se separando. Claro que existe, como eu falei, existem vários níveis, né, de interpretação, e cada casal sabe o que passa. Eu apenas expressei isso para as pessoas analisar bem o ponto de vista, se deve ou não, se tem como continuar ou não, e então assim continuar a vivência. Agora, de fato, quando acontece um deslize, seja de um lado ou de outro, a gente fica com aquele velho ditado com a pulguinha atrás da orelha. Por quê? Porque às vezes a gente conhece, ou os casais em si conhecem a peça, mais ou menos como como interagem, e a gente tem que controlar as nossas, entre aspas, nossas vaidades, o orgulho que todo ser humano tem. Ninguém é perfeito, mas lembrando, eu não estou aqui dizendo que tem que perdoar, ou tem que continuar, ou tem que se separar, não. É falsa a conversa, independente de quem seja, se faz 5 anos, 10 anos, 20, 2, 6 meses, um mês, tem uma conversa com o casal ali, independente do que aconteça, e sabe interagir. Agora só digo uma coisa, cada um tem o seu caráter e o seu bom senso, simplesmente. Eu não quero aqui criticar nem mulher nenhuma, eu estou deixando aberto, cada um sabe o que faz muito bem. Não tem essa historinha de dizer, é porque eu estava assim, era porque eu estava na academia, na escola, no trabalho, é porque eu fiz aquilo, meus amigos incentivou isso, foi por conta disso. Não, cada um faz o que dá na telha. Agora você colhe as consequências ou a benevolência. Bom, esse era o vídeo que eu queria, essa é a minha pequena forma de se expressar sobre o relacionamento amoroso, parte 2. Eu não vou entrar em detalhe de termo energético agora, porque eu preciso estudar. Eu não tenho capacidade para isso não, mas eu vou estudar depois, sim, falar de uma forma básica, casais com diferenças de religiosidade, né? Que a gente sabe por aí afora, acontece muito isso, né? Enfim, Deus quiser, a vida permitir, futuramente eu faço outro vídeo falando sobre relacionamento amoroso e a parte energética ou da espiritualidade, da fé, que isso também entra muito em conjunto, porque às vezes, querendo ou não, a gente somos seres magnéticos, independente, às vezes por uma besteira, quando eu digo besteira, coisa boba, uma briguinha, uma discussão, um ciúminho, tem às vezes uma coisa ali que aumenta mais a gravidade do negócio, né? Obviamente que, quando eu falo de ciúme, estou falando de ciúme saudável, né? Aquele ciúme possessivo e carente que a maioria apresenta, não. Mas enfim, esse era o vídeo, eu espero ter de alguma forma orientado, ou quem sabe ajudado, né? Eu peço desculpas se eu desagradei alguém, mas vou terminar agora o vídeo na minha forma, do meu modo de ser. O vídeo está aí, oferecido a quem quiser e quem não quiser. Salve a fraternidade e um abraço a todos.